Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês. Histórias assombradas. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo, né? E fazer aquela visitinha na loja assombrada, certo? E vamos para o primeiro relato de hoje. O quadro do meu pai. Pessoal, me perdoem assim, porque eu estou resfriada, tá? Então vamos, né? O quadro do meu pai. É uma moça que nos conta. Eu devia ter entre 7 e 8 anos. O meu pai é mecânico de máquinas pesadas, trator, retroescavadeira, sabe? Entre outros. Sendo assim, na nossa casa tinha um quadro, no qual a imagem era de um trator. Mas era um quadro diferente, ele era meio rosado, tipo envelhecido. Ele ficava na parte da sala, ele ficava na parede da sala e embaixo dele tinha um sofá, daqueles de um lugar só, uma poltrona. Eu amava aquele sofá, eu sentava nele para assistir os desenhos. Um dia, eu ouvi alguém me chamar. Quando eu olhei para o quadro, no lugar do trator tinha o rosto de uma menina. Ela tinha o rosto bem redondo e os cabelos bem cacheados. Poderiam dizer que era sonho, mas ela não apareceu só uma vez para mim. Tinha vezes que ela me chamava, porém o que ela dizia eu não consigo lembrar. Mas na maioria das vezes eu saía correndo. Até que acho que lá com os meus 15 ou 16 anos eu vi o meu pai do lado de fora de casa queimando algo. Fui lá ver o que era e o vi queimando os quadros dele. Juro, nunca senti tanto alívio. Mas ano passado toquei no assunto do quadro que eu via a guria me chamando e ele disse que aquele quadro ele não queimou. Deu para um amigo que tem uma mecânica de máquinas pesadas. Eu fiquei bem brava com ele, mas né, pelo menos não tá na minha casa. Próximo relato. O Senhor no fim do corredor. É uma moça que nos conta essa história, tá? Eu moro em uma cidade conhecida por ser muito religiosa. Inclusive, eu sou de uma família muito religiosa também. A maior parte da minha família, por parte de mãe, tem problemas nos rins, incluindo eu e ela. Só que a minha mãe é em um grau muito mais elevado, tanto que ela já está se preparando para a hemodiálise. Devido a esses problemas, a minha mãe tem que cuidar de toda a saúde dela. Só que há mais ou menos 1 ano e meio atrás, ela teve uma infecção de urina e precisou ficar internada por 9 dias. Eu ia sempre à tarde para ficar com ela, pois de manhã eu estudava. E em mais um dia comum, eu fui para o hospital ficar com ela. Quando, passado umas 2 horas que eu havia chegado, minha mãe dormiu e eu fiquei sentada na poltrona ao lado da cama dela. Observação aqui é que o quarto da minha mãe era o segundo do corredor comprido, cheio de quartos. De repente eu escutei uma voz masculina ao longe chamar a enfermeira. Eu fiquei atenta ao ouvir, pois ele chamava por muitos minutos e nada de parar de chamar e nada de ninguém atendê-lo. Era como se ninguém tivesse dando importância ao chamado dele. Então me levantei, fui até a porta ver se ele precisava de ajuda com alguma coisa. Quando eu o vi, ele estava sentado em uma cadeira de rodas na porta do seu quarto, no final do corredor. E eu perguntei: o senhor quer que eu vá até a salinha delas, das enfermeiras, para avisar? E ele apenas me respondeu com um sim. E eu fui. Chegando lá, eu disse para uma das enfermeiras, eu disse o seguinte para uma das enfermeiras: moça, tem um senhor que ele está chamando lá no final do corredor e ele está gritando já faz um tempo. Eu fui ver e ele me pediu que eu viesse aqui para alertá-las. E aí a moça me respondeu: nossa, o pior é que eu não escutei nada, mas eu vou terminar as minhas obrigações aqui e já estou indo lá. Obrigada. Bom, e assim voltei para o quarto da minha mãe.
Passados uns 20 minutos, escutei ele gritando novamente. Fui até lá de novo, fiz a mesma pergunta. Então fui falar com a enfermeira de novo, mas agora já era uma outra enfermeira que estava lá. E eu disse a ela: moça, tem uns 20 minutos, eu escutei um senhor gritando lá no final do corredor, vim aqui avisar para outra enfermeira. Eu não sei se ela foi atendê-lo ou não, mas ele está lá chamando de novo. E aí ela também me respondeu dizendo que ela não escutou e que a outra enfermeira já tinha ido embora e que não disse nada para ela, mas que ela ia até lá para ver. Quando eu estava voltando para o quarto da minha mãe, o senhor gritou para mim: obrigado, mocinha, que Deus te abençoe. E entrou para o quarto. Eu dei um sorriso de canto e entrei. Um tempo se passou e eu acabei cochilando. Depois levantei, me despedi da minha mãe e estava indo embora. Quando eu fechei a porta, a enfermeira me chamou e me disse: olha, moça, eu fui lá ver o senhorzinho e quando eu cheguei, ele estava morto. Ele estava internado por um grave quadro de saúde. Eu não sei como você escutou, pois ele não falava alto devido à fraqueza e ele também não conseguia levantar da cama e nem andava de cadeira de rodas. Eu achei estranho isso e já estava vindo aqui para te falar. E aí eu respondi: nossa, que estranho mesmo, mas tomara que ele esteja com Deus, né? Boa noite. E saí com 1.000.000 de pensamentos. Chegando em casa eu chorei muito. Pensei que talvez foi a forma em que ele achou de dizer que havia falecido, já que a enfermeira dizia que ninguém nunca ia visitá-lo. Até hoje eu não entendo, mas espero de coração que ele esteja bem e com Deus. Casal saindo do cemitério. É uma moça que nos conta também. Bom, eu estava no 3º ano do ensino médio. Meu namorado era de outra cidade, eu estava com depressão. Eu não me misturava com os colegas e era muito sozinha. A minha escola ficava no centro da cidade e a minha casa ficava a alguns minutos de carro da escola. E por ser a turma do terceirão, eles aliviaram muito para nós. Liberaram aulas mais cedo, deixavam ficar de bobeira quando era sexta-feira, entre outras coisas, principalmente porque era o turno da noite. Eu era bem inocente e esquisitona e costumava fazer algo que jamais ousaria repetir na vida adulta. Quando éramos liberados mais cedo, alguns chamavam os familiares para ir buscá-los. Eu não tinha quem me pegasse, a minha família não tinha carro. Outros ficavam por lá esperando o ônibus chegar e eu, muito besta, vinha sozinha, a pé, sendo que a minha cidade, fora de temporada de verão, ela é praticamente deserta. Eu colocava o fone de ouvido com um rock pesadão, bem depressivo e vinha a pé sozinha. Passava por locais desertos, cemitério, enfim. Eu acho que naquela época eu não tinha medo, pois eu já carregava minha própria nuvem de negatividade. Era muito triste mesmo. Hoje nem gosto de lembrar daquela época, eu só penso em quantas coisas Deus me livrou. Uma noite dessas, lá vinha eu sozinha, a pé. A igreja matriz fica bem ao lado do cemitério e da capela mortuária. Quando olhei para o cemitério, a capela e a igreja estavam fechadas. Não devia haver ninguém por ali, nem uma alma sequer na rua, e isso era o normal. De repente, do nada, vejo um casal saindo da parte do cemitério. Eu jamais vou esquecer aquele dia, pois realmente foi muito bizarro. Era uma mulher muito alta, magra. Ela usava roupas grossas, tipo de lã, e eram da cor cinza escuro. Seu cabelo era liso e muito comprido, quase que chegava na altura do quadril, e estava amarrado no rabo de cavalo baixo, com as pontas presas numa trança. Carregava uma bolsa grande e preta, usava um salto alto, o barulho era bastante pertinente quando ela caminhava, mas eu não lembro da cor dos sapatos. O homem era mais baixo, também usava uma roupa grossa e da mesma cor, cinza escuro. Hoje eu chego à conclusão de que era um vestuário antigo, como um terno de lã grossa, e ele carregava uma maleta moderna, que destoava bastante do seu traje. Eu não me lembro de como era o seu calçado.
Eles eram muito sérios, andavam firmes e olhando para frente, mas pareceu que não me enxergaram. Quando os vi descendo o pátio da igreja, imediatamente tirei o fone de ouvido, que era o que eu fazia e sempre faço, pois sempre cumprimento as pessoas. Uma coisa que me chamou a atenção foi que ele sempre andava atrás dela, mas com total sincronia. Eu sinto como se ele fosse submisso a ela ou algo do tipo. Ela caminhava perfeitamente em cima da faixa branca do asfalto e ele vinha atrás. Quando se aproximaram de mim, não me olharam, parece que nem me viram. E eu, bobinha, ainda os cumprimentei. Boa noite. Eles nem olharam, vinham implacáveis. Eu desviei do caminho deles, respirei um pouco chateada porque me ignoraram e quando olhei para trás, eles tinham desaparecido. Não tinha como eles terem entrado em nenhum lugar, estava tudo fechado. E do outro lado da rua tem apenas a marina com barcos vazios. Olhei para todo lado e não tinha ninguém. Então eu corri, subi a ladeira correndo e permaneci correndo até chegar perto do meu bairro, onde tinha bares, lanchonetes abertas, tinha gente, né? Quando cheguei em casa, contei aos meus pais que acreditaram em mim e me proibiram de voltar a pé para casa. E eu nunca mais fiz isso. Até agora, 11 anos depois, escrevendo esse relato, eu sinto medo e vejo como eu ficava vulnerável. Penso tanto nisso que acabei ficando um pouco com medo de sair à noite. Mas enfim, eu lembro do perfume estranho quando passaram por mim e o modo como me ignoraram. Sinceramente, eu acho que eram espíritos antigos que estavam saindo do cemitério para dar uma volta. E coincidência ou não, meu pai, que também é nativo aqui da cidade, sempre me contava a história de 3 aparições muito altas, eram gigantes, que surgiam nas noites ali naquele cemitério, naquele mesmo lugar. Será coincidência que a nossa família tenha experiências naquele mesmo local, mas em gerações diferentes? Um espírito queria pegar meu filho no colo. Meu segundo filho tinha uns 4 meses quando a minha mãe... É uma moça que nos conta, tá? Meu filho tinha uns 4 meses quando meu segundo filho, né? Quando a minha mãe, recém-separada do meu pai, tinha marcado um encontrinho com um crush na praça central da cidade. Eu e minha irmã fomos junto para tomar um sorvete e ficar por perto, né? Enquanto a minha mãe conhecia o pretendente dela. Minha irmã, Fulanes, tinha 15 anos nessa época, mas sempre muito madura. Ela me ajudava com os meus filhos. Modéstia à parte, meu bebê era muito lindo. Loirinho, gordinho, uma fofura, um encanto. Nós tomamos um sorvete e ficamos circundando a praça, nos revezando com o bebê no colo, curtindo. E num determinado momento, olhamos para trás e vimos uma mulher nos fotografando com o celular. Eu sou meio estourada. E como tinha sido mãe recentemente, eu estava naquela fase bem protetora e até meio paranoica com meu filho, sabe? Quem é mãe entende. Eu imediatamente a encarei com uma expressão de brava, que é a minha cara padrão. Então, ela fingiu... É uma moça, né? Uma mulher. Então, ela fingiu demência, baixou a cabeça e nós continuamos andando. A gente deu mais uma volta, espiamos minha mãe, ela estava conversando com o crush bem no centro da praça, sob uma velha árvore. Sentamos num banco e quando olhamos para trás, eis que surge a tal mulher novamente. Ela puxou o assunto, era baixa, bem clara, cabelo escuro, rosto comum, mal arrumada, de short jeans e chinelo, roupa comum e simples. Ela não tirava os olhos do meu bebê. Eu e minha irmã reparamos nisso e, apesar de termos diferença de 9 anos, somos quase gêmeas em ideias e pensamentos, e um pouco em aparência também. Como moramos em cidade pequena, a primeira coisa que eu fiz foi perguntar quem ela era. E ela citou umas pessoas que eu não conheci. Dizia que era amiga da fulana, trabalhava em uma loja tal que eu conhecia o dono, mas quando ela citava os nomes, eram todos de gente desconhecida. Ela estava com um celular antigo, sabe, de flip, que abria no meio assim. Ela pediu para ver o bebê de perto,
mas eu segurei firme e continuei conversando, afastada dela. Perguntei se ela tinha algum filho e ela fez uma expressão de tristeza, como alguém que perdeu o filho ou que queria ter filho, mas não podia. E me disse que tinha uma menina e que era mãe solteira. Então eu perguntei onde estava a menina e ela se atrapalhou toda, enrolou e não respondeu. Apenas mostrou no celular uma foto muito mal focada de uma menina loirinha que dizia ser filha dela, mas honestamente eu não acreditei. Ela pediu várias vezes para pegar o bebê no colo e eu, pode me julgar, mas eu não deixei. Afinal, eu nem a conhecia. Tudo sobre ela era meio estranho. A forma que ela surgiu, o jeito com que ela parecia perdida e desconectada da realidade. Disse a ela que eu era ciumenta com os meus filhos e que eu não gostava de pessoas estranhas com ele no colo. Eu disse que ele só ficava com o meu marido, comigo e com a minha irmã. Finalmente, a nossa mãe fez sinal para a gente ir embora. Ela se despediu do crush e nós nos despedimos da tal mulher e andamos até o carro. Falamos para nossa mãe, né? Ai, ainda bem que acabou esse encontro. Tinha uma mulher estranha ali querendo pegar o menino, tava tirando fotos, nossa, nos seguindo. Minha mãe fez aquela cara que eu conheço bem e disse que o tempo todo ela nos viu conversando só entre nós duas, que não viu mulher alguma conversando com a gente na pracinha. Minha teoria, a mulher não era dali, daquele universo, porque surgiu do nada com aquele celular estranho e fissurada no meu bebê. Eu acho que ela tinha más intenções. Consegui sentir isso quando ela se aproximou. Mas como sempre, seja lá o que ela era, Deus nos livrou. A suicida e sua casa. O suicida e sua casa. É uma moça que nos conta. Um senhor morava com a mulher e a filha, porém, por motivos de saúde, a sua esposa veio a falecer. Ficou apenas ele e a filha. Mas aqui é muito comum os filhos irem para São Paulo, atrás de trabalho, atrás de coisa melhor. Aqui é uma cidade muito pequena e com pouco movimento. Então, ela foi embora, a filha dele foi embora. Ele ficou. Mas depois de um certo tempo ficou muito depressivo por conta da falta da filha e em uma tarde ele acabou tirando a própria vida numa rodovia. A cidade toda ficou em choque. Então a casa dele foi alugada, pois a filha não voltaria mais e colocou para alugar. A nova moradora relatava que sempre, mas sempre mesmo, ela o via todos os dias às 6 horas da tarde. Ele aparecia perfeitamente na cozinha dela, sentado na cadeira, tomando café. E isso todos os dias. Vocês devem estar se perguntando, e ela ainda ficou na casa? Sim. Ela falava que ele aparecia tanto que ela nem tinha mais medo. E sem falar que o preço do aluguel era muito baixo. Então a gente aguenta uma assombração ali de vez em quando, né? Ou sempre mesmo, tá de boa ali só tomando café, né? Deixa ele lá, a casa era dele. Último relato. Minha mãe teve um contato com extraterrestres. É uma moça que nos conta também. Quando a minha mãe tinha cerca de 9 anos de idade, morava numa cidade muito quente e por isso dormia com quase tudo aberto, pelo calor excessivo. Ela estava deitada e de repente entraram alguns homens que pareciam usar roupas de astronautas. Seu corpo estava dormente, ela via tudo, mas não conseguia se mover. Ela se recorda que eram 2 homens aparentemente. Independentemente do que eram, tinham um formato humano com 2 pernas e 2 braços. Eles a colocaram em algo que tinha formato de um atirador de facas de circo. Ela estava com as pernas e braços detidos e o único sentido que funcionava era a visão. Aqueles astronautas, entre aspas, falavam e ela só ouvia zumbidos, mas nunca ouvia nada nítido. Era como se eles estivessem analisando-a, enquanto esse objeto, semelhante a um atirador de facas, girava e girava. Tipo, ela estava assim no negócio que girava, é isso?
Nesses exames, nessa examinação aí que eles faziam no corpo dela, os dedos deles apontavam locais em seu corpo como se estivessem vendo ela por dentro. Logo após sair desse estranho objeto, ela foi colocada em uma espécie de maca que parecia-se com a sua cama. No fim, ela apenas foi se lembrar desse suposto sonho que para ela foi muito real e marcante, tanto é que é uma lembrança viva até hoje. Ela só foi lembrar 2 dias depois e não contou para ninguém na época. Ela me disse que nunca, até recentemente, imaginou que fosse nenhum fenômeno ufológico, principalmente porque ela não fazia ideia do que era ufologia na época. E só veio a me relatar isso recentemente. Será? Bem provável que ela tenha sido abduzida, hein? Qual o motivo, não sabemos. Mas chegamos ao final de mais uma coletânea. Se vocês gostaram dos relatos, deixa um joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo para vocês e até o próximo relato. Tchau! Umas luminárias legais, ó. Tá vendo? Mas essas estão funcionando? Eu não sei. Deve estar. Então guarda isso aqui. Uns quadros, ó. Não tem onde guardar. Por isso que eu já preciso. Fui guardando, olha o que virou lá o lugar. Ah, mas eu falo assim, guarda pra gente sortear. Olha isso aqui que bonito. Então ela vai separar algumas coisas ali que ela quer sortear. Aí a gente deixa numa caixinha e vai sorteando. Ó, que moça boa. É, Matheus Vem. queria sortear um luminária. Vem aqui. Aqui são coisas que vão voltar pra lá, fontes, sacanguru e tal. Segura. Aqui, ó, por incrível que pareça, vocês vão acreditar o que são essas 3 sacolas lotadas de coisa? Produto que envia e volta e a pessoa nunca mais vai saber. Uhum. Tá vendo, ó? Aqui são livros. Vixe, isso daqui eu não vejo de quando que é. Deixa eu ver aqui. Isso daqui é de Macapá, no Amapá. Foi enviado dia 16 de setembro de 2013.